assim, eu acho que se o plano de saúde estendeu para a cobertura de acidente de trabalho, eu acho que isso é um fator positivo, né? Porque as pessoas que pagam o plano, né, vão estar com uma cobertura maior. Mas, assim, no que diz respeito à questão da saúde pública, o SUS ele tem aquela responsabilidade de arcar com todos, né, todos os acidentes, todas as doenças relacionadas ao trabalho. Na Conferência Estadual de Saúde que foi realizada, um dos enfoques da conferência, da 6ª Conferência Estadual de Saúde, é o acesso, a acessibilidade ao SUS, né? SUS para todos. Então, eu penso assim, o que tem que ser colocado, o que tem que ser priorizado é um SUS público, um SUS que realmente seja 100% público, né? Para que ele possa oferecer para a população de forma indiscriminada, independentemente da condição de você estar dentro de plano de saúde ou não, a assistência e a saúde que todo cidadão brasileiro tem direito, né? Então, eu acho que, se o plano de saúde coloca, eu acho que é mais uma cobertura, é mais alguma coisa que diz respeito às pessoas que ainda procuram um plano de saúde como única forma também de ter, né, uma assistência, às vezes, de maior qualidade, porque o SUS também, devido à grande demanda, às vezes ele também, né, não corresponde às expectativas da população. Por exemplo, existe uma reclamação muito grande, o próprio Sereste tem testemunha disso, dos trabalhadores que reclamam e que, né, que saem notícias vinculadas na imprensa, da falta de atendimento, às vezes, na rede de assistência, da pessoa que chega doente, que não é atendida naquele hospital, tem que sair vagando de hospital por hospital até conseguir um internamento. Então, eu acho que a luta da gestão, de nós e de todos os trabalhadores, é a questão desse SUS ser um SUS que realmente tenha recursos públicos, que tenha recursos que sejam voltados para a saúde e aplicados na saúde, né? Existe em tramitação a emenda 29, que é uma emenda que justamente pede mais financiamento para o SUS, porque não se tem na sociedade que se vive, se fazer ações, se planejar ações, se executar ações sem financiamento. Então, existe uma proposta, essa está sendo colocada na 14ª Conferência de Saúde, que vai se realizar lá em Brasília, a questão, né, do financiamento para a saúde e que esses recursos realmente sejam para ser aplicados na saúde, nos seus profissionais e num atendimento de qualidade, com dignidade, acima de tudo, a todos os brasileiros, né, que construíram esse SUS que existe hoje, né, que ainda não está, ainda tem muitas falhas, ainda tem muito a melhorar, mas com certeza, assim, pelo que a gente vê, né, de outros países, de outras realidades, ele é um sistema público de qualidade. Ele tem só que ser dos brasileiros e servir aos brasileiros, né? A gente fala assim brasileiro, mas num contexto geral, a gente fala até também, né, de uma forma geral, todos os trabalhadores, né? Porque com certeza. Todos são trabalhadores. Eu não acho que venha a substituir, não, o plano de saúde venha a substituir o que o governo já faz, não. Até porque o governo, através do auxílio saúde, ele tem subsidiado um pouco o pagamento desses planos de saúde dos seus servidores, com certeza. E hoje em dia, eu acho que de alguns anos para cá, desde que foi criado o SUS, eu acho que a tendência tem sido a melhorar. As filas ainda são grandes, mas de um certo tempo para cá, através dos programas de saúde, melhorou a acessibilidade daquelas pessoas que não têm plano de saúde, a realização de uma mamografia, de uma prevenção de câncer, os programas anti-tabaco que estão aí pelo Brasil inteiro e que têm mostrado bons resultados. Então, eu acho que essa política vem dando certo nesse contexto, com certeza. A demora do atendimento a gente ainda vê que existe, mas a gente tem que pensar que nós somos um país continental, muito diferente dos outros países. E hoje em dia muitos países ainda não possuem o que o Brasil possui, o que o Brasil cede para os trabalhadores, para os pacientes, no caso, que já são pessoas doentes, a acessibilidade àquela medicação para o diabético, para o hipertenso, aquelas medicações de alto custo para os pacientes que são portadores de AIDS. Então, outros países têm tentado copiar essa política de saúde do Brasil, com certeza. E nisso o Brasil tem evoluído com grande sucesso, com certeza. Humanizar, nós acreditamos que é a palavra-chave hoje no país, quando se fala de atendimento à saúde, e à saúde do trabalhador em particular.
Seria possível, a gente vai pegar agora num setor do atendimento ao trabalhador, que é a perícia médica. Seria possível humanizar a perícia médica para os trabalhadores adoecidos, melhorar um pouco? Sempre há uns entraves, se fala mesmo da necessidade de se humanizar. É possível se humanizar? Com certeza. Vamos falar aqui, a doutora Eliette, estamos chegando mais na alçada dela. Eu sou um pouco suspeita para falar disso, mas eu acho assim, era o sonho da maioria dos médicos do trabalho e dos engenheiros de segurança com relação a essa parte do trabalhador, de ser bem acolhido. Então, a gente, dentro da universidade, que é o que eu posso falar, nós não fazemos o atendimento, o perito não é aquele carrasco onde o trabalhador, o servidor, vai ser atendido como um réu. Ele vai ser atendido com cortesia, com amabilidade, sem ter aquela relação médico-paciente que é devida ao perito e ao servidor, mas a gente tem que tratar com cortesia, com humanização e ver que quando o trabalhador que nos procura está na condição que não é aquela de paciente, mas que ele se sente adoecido, ele sempre procura o médico se sentindo um pouquinho pequeno e achando o médico grandão, e no caso o perito. Então, a gente tem que notar que dá essa atenção e essa compreensão em relação a ele, com certeza. Fazendo parêntese, né? É aquela preocupação, vamos ver se você passa pela perícia, né? Não estou falando aqui no serviço público, né? Mas de uma forma geral, a gente vê essa preocupação. Será que vai passar pela perícia? Será que os critérios não são muito exigentes e não vão considerar as minhas necessidades de tratamento nesse momento? Há sempre essa dúvida do trabalhador. Isso já é estabelecido, desde que você atenda aquelas exigências legais, não há por que temer. As perícias atendem com cordialidade, com certeza. Vanzete, algum comentário? Assim, eu acho que há a coisa de uma semana atrás, a gente estava num debate que era a mesa de negociação do SUS. E era uma audiência pública. E nessa audiência pública estava exatamente a perícia do INSS, a representação, né, da perícia do INSS, né, colocando as questões. Inclusive, existe uma nova perícia, né, do INSS que está posta, que a gente ainda não tem conhecimento, ainda é um processo que está se iniciando para a discussão, mas a perícia, assim, em se relacionando à questão dos segurados do INSS, ela é realmente como a gente fala, assim, ela de uma certa forma ela desperta muito temor. Quando a gente participa das audiências... É muito severa na avaliação, é isso que eu ouço, né? Porque você chega lá de bengala com... Seriam mais ou menos isso. Reclamam os trabalhadores quando a gente vai nesses momentos, e o Sereste, ele tem sempre feito muito a questão, tem primado bastante pela questão da intersetorialidade. Por exemplo, anualmente, o Centro de Referencial do Trabalhador, ele realiza um seminário com o pessoal da Previdência Social, né, que é o pessoal do INSS. Então, nesse momento do seminário, são discutidas várias questões, perícia do INSS e outras abordagens, os adoecimentos e outras questões. Então, quando a gente vai nesses encontros, o que a gente testemunha, e também nos atendimentos lá do Sereste, quando a gente precisa dar orientação aos trabalhadores, é uma queixa muito grande com relação à questão do tratamento dos trabalhadores junto ao INSS. Eles reclamam, né, às vezes, do distanciamento do profissional, às vezes reclamam da falta de conhecimento daquele profissional da perícia no adoecimento que ele está passando por aquele momento, né? Você está sendo avaliado, às vezes, por um médico da perícia, que é um médico do trabalho, mas não necessariamente, às vezes, tem aquela especialidade daquele adoecimento que eu tenho, por exemplo, transtorno mental relacionado ao trabalho, que precisaria de um nexo relacionado ao trabalho de um psiquiatra, né? Né? Uma coisa assim nesse sentido. Então, existe uma reclamação muito grande. Além do que, existe também outra, também levantada nesses encontros que a gente debate junto ao INSS e que se discute a questão da Previdência, a questão também da ética, né? De médicos do trabalho, que são médicos do trabalho, médico do trabalho, né? Com formação e a especialidade de médico do trabalho, mas que são médicos de empresa. E também são médicos da perícia do INSS. E aí, né, entendem os trabalhadores, entendem esses momentos né, que são colocados, que
prejudica o trabalhador, porque o médico da empresa ele é até contra o Conselho Regional de Medicina, né? Tem uma das suas resoluções que coloca de forma, inclusive, proibitiva, né? Você não pode ser o médico da empresa e um médico da perícia do INSS, né? Porque tem aquela coisa da tendência. Então, mas isso são depoimentos que a gente presencia, tanto nesse debate que a gente realiza, como em outros debates que a gente, às vezes apenas está presente como convidado, né? Fátima, eu gostaria só de fazer um esclarecimento que muitas pessoas, a população de uma maneira geral, ela não tem um conhecimento de como é realizado o trabalho de uma perícia médica. Na realidade, o que o perito vai avaliar é a capacidade de trabalho daquele trabalhador. Ele não vai estabelecer um diagnóstico, ele não vai dizer que ele não está doente, ele só vai avaliar se ele tem condições de, apesar de ser portador daquela patologia, daquela doença, ele pode desempenhar bem o seu trabalho, sem que isso traga nenhum dano para a sua saúde, que aumente que seja prejudicial. Mas ele não diz naquele atestado, inclusive, recentemente eu posso ressaltar que quando você vai para uma perícia médica, para um exame admissional, ou numa empresa, ou mesmo para próprio serviço público, não é proibitivo que você seja portador de um câncer para que você não seja admitido. É permitido, desde que aquela atividade que você for executar seja compatível com aquela doença que você é portadora. Então, quando você emite um atestado de saúde ocupacional, não significa que você está dando um atestado de saúde. Você está dizendo que ele está apto para desenvolver aquela atividade a que ele se propõe. Nós vamos reservar agora os últimos 15 minutos do nosso programa, falar um pouco do CIAS, né, que criado recentemente pelo governo federal, que é o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor. Né? As unidades do CIAS, elas são responsáveis por desenvolver ações de perícia, promoção à saúde, vigilância nos ambientes de trabalho, registro de acidentes de trabalho e por aí vai, entre outras funções. Em que medida isso já vem sendo feito no âmbito do serviço público? Agora vai diretamente logo para a doutora Eliette. O CIAS, aqui no estado do Ceará, ele foi implantado, houve um treinamento em dezembro do ano passado, mas a implantação oficial foi realizada no dia 11 de agosto de 2011, quando foi assinado o acordo de cooperação técnica entre a Universidade Federal do Ceará, os órgãos que escolheram, que são parceiros da Universidade Federal do Ceará, e o Ministério do Planejamento. Esse subsistema ele foi criado com essas 3 vertentes, né, de promover a saúde do trabalhador. Uma das vertentes, a outra vertente é a perícia e a outra é a vigilância em saúde. Então, essas 3 a universidade oferece para os seus servidores, inclusive extensiva aos outros servidores que são parceiros dos órgãos, certo? Dos órgãos parceiros, aliás. Então, nós temos médico do trabalho, através da divisão de saúde e segurança no trabalho, médico do trabalho, engenheiro de segurança, e nós, há alguns anos, já fazemos a vigilância de todos os ambientes, sugerimos que equipamentos de proteção devem ser usados, que alterações devem ser realizadas naqueles ambientes de trabalho, para que o servidor da UFC tenha um trabalho de qualidade, que possa desenvolver suas atividades sem que isso venha prejudicar a sua saúde. E com relação à parte de perícia médica também, a universidade já tem a perícia médica há muitos anos. E a outra atividade, que seria a da promoção de saúde, essa é feita baseando-se num levantamento de quais os riscos existem nos locais de trabalho e o que leva o trabalhador ou o servidor da UFC ou dos outros órgãos parceiros a tirar suas licenças médicas. Então, através de um questionário e de um relatório que é emitido através do CIAS, obtém-se um relatório e, através desse relatório, você pode observar quais são as doenças mais frequentes. Se são as doenças mentais, se são as cardiopatias, se são as doenças pulmonares, se tem alguma doença diretamente relacionada àquele local de trabalho. E, a partir daí, realizar palestras, seminários de conscientização, promoções à saúde, de uma maneira geral. E, nisso, a Universidade Federal do Ceará é a coordenadora do CIAS. Mas já está funcionando, a senhora até já fez um pouco de referência, na plenitude.
plenitude quase das que na ações do plenitude, CIAS? porque nós estamos ainda provisoriamente funcionando no prédio que pertence à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, mas já existe uma verba já destinada para isso pelo governo federal, para que seja criado, né, vai ser criado um prédio lá no PC, onde ele pode desenvolver todas as atividades em conjunto. Mas a gente já tem, pelo menos, desenvolvendo essa parte de perícia médica e a parte de vigilância em saúde, e parte dessa promoção de saúde já vem sendo realizada.